Nós estamos reunidos para mais um debate mensal de conjuntura, que é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático de Direito. E hoje nós estamos fazendo uma transmissão direta com todos os encontros. Nós fazemos transmissão direta pela Rede Soberania e pelo Jornal Brasil de Fato, RS. Isso entra em rede nacional. Nós estamos aqui reunidos na sede no auditório do SEAP, sindicato, e hoje o tema de hoje é da antessala da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, as suas consequências, 21 anos, de 1997 a 2018. E os expositores convidados são o César Luciano Filomeno, aqui à minha direita e à esquerda de quem nos vê, que é auditor do TCE do Rio Grande do Sul, professor, doutor em ciência política pela URGS. Não foi me orientando, mas foi contemporâneo, foi meu aluno, mestre em ciências sociais pela PUC e também é engenheiro civil. Bom, e o Josué Martins, à minha esquerda, está à direita, digamos que o Josué é auditor do TSE, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, presidente do SEAP Sindicato, é mestre em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é economista e integra da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que não tenho muito o que falar, passar direto para vocês. O Romeu está aqui com a sua própria tese de doutorado, agente político, articulação em políticas públicas, do terrorismo condicional na política do Rio Grande do Sul, de 1995 a 2002. Bom, vamos lá então. Quem começa? Sou eu. Então, boa tarde. Vou tomar liberdade de apresentar até porque existe um conjunto de dados, muito mais por uma questão de roteiro, para poder fazer a exposição para a plateia, do que realmente uma necessidade. Porque eu vou explorar um pouco, vou usar um aspecto um pouco diferente. Eu vou trabalhar com a ciência política, eu tinha falado isso com o professor Benedito, e aí a gente vai poder fazer um pouco da interface com a nossa realidade, porque as decisões da política, a forma como as decisões são feitas, o processo de tomada de decisão, aquilo que influencia, importa depois nos impactos futuros da nossa própria existência, das relações que a gente acaba tendo com o Estado, com a cidadania, e também o setor privado e assim por diante. Nessa minha tese, defendida em 2015, pelo PPG de Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz um resgate de todos os processos decisórios e, de alguma maneira, coloquei em xeque os agentes que tinham decidido naquele período com os resultados das políticas que eles obtiveram, inclusive com o grau, a capacidade de compreensão do processo que ali tiveram quando da decisão. Porque a gente tem que ter clareza que a gente avaliar depois que as coisas acontecem é uma leitura, mas quando a gente tem que decidir no calor dos fatos, diante da realidade, ou quais as influências que a gente tem na época, depois elas podem ser devidamente, podem ser refletidas. Então aqui a ideia é que eu falo um pouco desse papel da política na relação da dívida do Rio Grande do Sul, seja nas suas condições pregressas estruturais, seja nos impactos que de alguma forma ela gerou no período mais próximo. Depois o meu colega, uma satisfação de ter o meu colega, a presença dele aqui também para esse debate, para esse, na verdade, a minha interlocução, no meu entendimento, com a possibilidade de entendimento do que é esse processo de política de impactos. Aqui eu faço também uma referência ao nosso grupo de pesquisa ligado à Universidade do Rio Grande do Sul, processos participativos na gestão pública. Então nós trabalhamos um grupo de pesquisa internacional articulado aqui a partir do Rio Grande do Sul, fazendo essa referência. Dois grandes agentes políticos, esse é o título da minha tese, agente político, articulação e políticas públicas, o antagonismo constitucional no Rio Grande do Sul. Basicamente, então, como eu disse para vocês, eu vou trazendo as políticas daquele período
e vou contrabalançando isso, ou vou contrapondo isso na opinião dos próprios gestores, o quanto que eles tinham de clareza dos resultados que eles podiam obter. E aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos um momento, aqui particularmente naquela transição, na primeira eleição de 94, mas principalmente na eleição de 1998, isso que eu chamo de antagonismo posicional, uma impossibilidade de articulação entre opostos neste caso, né? E aqui naquela época, para quem não lembra, existia uma absoluta incapacidade né, tanto das bancadas ligadas ao governo do Olívio Dutra, como também do Antônio Brito, na incapacidade completa das articulações. E acaba acontecendo aquilo que a gente chama na política da impossibilidade de existência de um centro político, não da não existência de um centro, mas da impossibilidade de existência do centro, que é um pouquinho que o Sartori explica, né, no seu clássico trabalho lá, no qual ele fala de política. Então, na verdade, nós vamos ter uma concentração da política em opostos e a impossibilidade de qualquer tipo de interlocução entre eles. Mas essa impossibilidade, ela demanda um tempo, um período onde, de alguma maneira, essas coisas depois podem começar a ser ajustadas. Esse período foi um período de grande conflito na política do Rio Grande do Sul, em que envolveu dois governos, né? Bom, então a organização aqui dessa minha apresentação, ela vem desde uma exposição breve dos problemas estruturais, não vou basicamente perpassar esses problemas estruturais do Rio Grande do Sul, que de alguma maneira são conhecidos. Vou falar um pouquinho desse antagonismo, de soluções a partir de uma bipolarização política, né, a ideia de dois polos não convergentes, né, um neoliberal e um verso um social participativo, assim eu denominei. Né. Naquela época eu nem tinha me preocupado muito com usar uma tipologia para falar dos governos do governo PT. E as escolhas dos agentes, né, as vontades e a possibilidade de reflexão. Aqui depois até me permita fazer depois eu pretendo dar um atalho para vocês, porque juntamente com a minha tese existem quase 80 horas de entrevista com 20 agentes políticos do Rio Grande do Sul, onde eles onde a metodologia que eu usei na época foi que eu entrevistava com agente político me reconhecendo como igual, né? Então a ideia é de que ele podia me reconhecer como agente político e, portanto, quebrasse aquele giro regular das entrevistas, né, onde existe um certo protocolo. Então, muitas das entrevistas, vocês puderem acessar lá, foram feitas conversando, tomando um vinho, um café, né, então, onde de alguma maneira a gente ia alimentando as lembranças, alimentando os fatos e buscando a explicação deles reflexiva sobre o que aconteceu, inclusive com a possibilidade de dizerem, né, olha, naquela época eu fiz assim, hoje eu já não faria dessa forma, teria um outro ajuste na relação da política, o que poderia ter sido mais construtivo, e assim por diante. Bom, depois vou ficar. A pedido do Miller, de alertar o seguinte: fica aqui. Quando tu sai aqui, ele está melhor para a gente. Deixa eu dizer aqui, então, uma pequena observação. Mania de professor que fica caminhando dele. Os alunos tinham dificuldade de dormir comigo, porque quando eu estava com a minha dela, então uma pequena brincadeira, uma possibilidade uma pequena abertura para essa formalidade. A dívida estruturada é a antessala dos seus ajustes. Aqui, de alguma forma, eu vou falar um pouco das passagens explicativas da dívida, dos problemas que foram relatados. Não vou usar a primeira pessoa colega de você, o saudoso César Cruzato, mas ele tem todo um processo, ele faz, tanto tem na tese como também nas entrevistas, ele faz uma longa descrição de todas as etapas que ele cumpriu no sentido de fazer essa repactuação. A dívida e seus impactos imediatos, um pouquinho que eu falei aqui, para conversar um pouco do governo Sartori e das bom, problemas estruturais rapidamente, né? O grande problema se tratava, já a partir de 94, como se fazia a administração da dívida imobiliária. A inflação, ela, de alguma maneira, mascara um pouco a ideia da compensação entre receitas e despesas. Na verdade, a inflação ela vai incrementando a receita e a despesa tu vai congelando, principalmente a maior despesa do Estado,
que é a despesa do pessoal, quando em 94 ao plano real, tu tem um impacto sobre isso. Por quê? Porque naquele momento, tu deixa, né, as tuas receitas começam a crescer de forma econômica com as tuas receitas. Né? Então, acaba aparecendo de fato o problema de endividamento. O que antes era em grande parte resolvido pelo overnight, que se lembra daquele período lá, dos inícios dos anos 90, até o fim dos anos 80, final dos anos 80. Nos 90 a gente aplicava o nosso dinheiro, né, de noite para rolar à noite, para depois ir lá e sacar no banco um pouquinho para usar em alguma coisa, o que também de alguma maneira já custava um pouco mais caro, já tinha uma... Mas com o plano real, isso mudou, mesmo que a gente tenha tido um grande encargo do plano real, como depois vai ser apresentado aqui. E começou a aparecer de forma mais decisiva também o comprometimento com a folha de pagamento. Então, começou a aparecer lá em 95, já no início do governo, começou a aparecer a preocupação com a folha de pagamento. Já que não existia mais o incremento da receita, a necessidade das frequentes renegociações dos títulos públicos, bom, também houve com isso um problema. Grande parte das entradas dos títulos vendidos para o Banco do Brasil, Banco Sul e para Banco do Brasil, Banco Sul e para a Caixa Econômica Federal. Bom, e o problema que tinha no Estado, nós estamos passando por um processo pesado de desindustrialização, o que de alguma maneira havia pelo menos uma expectativa de uma reversão. Depois, aqui eu avancei um pouquinho, porque isso aqui vai ser mais uma parte que eu tenho certeza que o José vai falar, mas exatamente nesse período tem um grande salto no valor da dívida pública, porque a inflação ainda não existe um fiscal de inflação, e quando ela é renegociada num patamar bem acima do que aquele que tinha como expectativa inicial lá no ano 94. Mas isso eu não vou me deter, porque o meu colega, o José Martins, vai falar um pouco mais sobre isso. É muito mais pelo impacto, porque esse é um grande problema estrutural que de alguma forma foi criado naquele governo, né, de alguma forma ele teve que conviver com o governo do Brito de 1995 a 1998. Uma outra preocupação é o grau de comprometimento com a folha, porque de alguma forma a maior rubrica do Estado até hoje é sempre a rubrica dos gastos de folha, previdência, né? E que aqui nesse período ele inclusive tem uma transição. A forma como ele é calculado, 97, 98, 99, ainda com a Lei Camargo, e a reinterpretação dos gastos pessoal através de 2001, quando entra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando ela torna, porque antes todos os gastos pessoal eram incluídos, lembrem, antes disso, não havia os fundos previdenciários para os funcionários públicos, era uma pactuação. Olha, o funcionário público trabalha, quando ele for para a inatividade, nós garantiremos para ele o pagamento. Se isso era um bom ou um mau negócio do Estado, naquela época era pouco relevante. Por quê? Porque tu garantiria para ele o pagamento, portanto não tinha que contribuir para a parte previdenciária. A partir de 98 isso altera, começa a ter a grande reforma da Previdência, os impactos dela e que depois derivaram para cá. Mas basicamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, já plenamente, já analisada sobre esse prisma, as despesas de pessoal são calculadas em cima da receita corrente líquida e, portanto, com os gastos de pessoal girando em torno do Estado do Rio Grande do Sul, girando em torno de 60% da receita corrente líquida. Bom, aqui também um outro dado que eu trago aqui é que houve também um período, né, cada vez que há essas grandes reformas, há um impacto pesado, porque as pessoas acabam saindo dos seus serviços. Nós vamos perceber isso agora. E, portanto, a relação existente entre funcionários ativos e inativos cresceu nesse período. Né? Então, o número de funcionários na atividade, ela sofreu um impacto muito grande na relação com os funcionários ativos. Portanto, isso volta a se equilibrar em 1999, muito porque no governo do Dutra há um incentivo a uma retomada, né, das contratações, servidores e assim por diante. Bom,
Desenvolvimento econômico. Né? O grande problema que nós vínhamos já com herança dos anos 80, o problema da desindustrialização. Inclusive nesse livro, e aqui é um particular tristeza, um livro desenvolvido aqui pela FEE, né? Há um capítulo dele que ele fala exatamente da política que foi implantada nos anos 1990, principalmente no governo do Antônio Brito, emblemático, particular, onde havia incentivos fiscais para que empresas internacionais comprassem as cooperativas de leite, cooperativas agrícolas, que eram em grande parte um elemento estruturante da economia regional do Rio Grande do Sul. Como também na parte agrícola, até essa economia variada que nós tínhamos, de produção, né, não apenas sujeitas a 2 safras por ano, mas pela alteração de culturas agrícolas, né, durante os períodos, o que possibilitava também um desenvolvimento agrícola social. Quem é lá da região de Passo Fundo, Erechim, sabia bem que, além daquela produção regular do soja, né, que tomou grande corpo nos anos 90, a partir dos anos 80, que começa assim, nos anos 90 principalmente, o soja acabou substituindo boa parte dos outros tipos de produção. A gente perdeu variação. E o soja, basicamente, é um produto exportado, o que depois impactou também nas nossas receitas, porque nós deixamos, com a Lei Candir, de receber também a parte do ICMS, a gente vai acabando perdendo ICMS dentro dessa receita. Isso vale um estudo mais aprofundado sobre isso. Acho que os economistas deviam dedicar um pouco mais de tempo para fazer análise dos impactos do que foi nos anos 90 e o que aconteceu com esse processo de industrialização a partir dessa substituição de produção. Concentração da propriedade industrial com capital externo, mais ou menos o que eu tinha colocado aqui anteriormente. E um incremento da monocultura em detrimento da diversificação. Um pouco, às vezes, eu vou para cá, porque um pouco da maneira que o professor dava aula aqui, a projeção era feita. Bom. E o antagonismo de soluções. Então, é uma bipolarização. Né? Então, o neoliberal versus o social participativo. Então, o governo Brito ele contrata um programa com a Caixa Econômica Federal de demissão voluntária. Demissão voluntária. Então, uma redução da folha, né, através do programa de demissão voluntária. Vocês vão ver que isso impacta, quando eu trouxer a matriz da renegociação da dívida, vocês vão ver que isso impacta de forma substantiva na renegociação da dívida. Ou seja, o governo vai lá, pega dinheiro para demitir. E depois tem que pagar o empréstimo dessa expectativa da demissão. É interessante esse particular atuação do PDV, que particularmente, tanto o César Busato como o professor João Carlos Torres denunciaram um programa muito mal pensado, eles disseram, a palavra deles, que foi um programa muito mal pensado com resultados muito ruins para o Estado. Né? Eles não conseguiram obter. Primeiro, porque as pessoas que eles queriam que saíssem não saíram, né? E os resultados acabaram sendo onerosos para o Estado. Isso aqui acabou impactando a vida. Depois a desestatização, principalmente através da venda da CLT e da CE. Eu acho que houve uma grande disputa política por conta disso, quer dizer, uma política de desestatização, de privatização. As concessões, foi outro emblemático. Não tinha o Estado com dificuldade de ter sobra para investimento, procura no privado a solução para o seu problema. Bom, a concessão foi mal organizada, foi uma concessão com limites institucionais, na rede de regramento, e que acabou impactando depois daquilo que a gente viu. Então, logo terminar as concessões, não mais com medo, 2 meses depois, as estradas huracanas. Isso aconteceu. A questão da renegociação da dívida, depois eu vou retomar, e um foco no incentivo de desenvolvimento social com financiamentos privados. Financiamento de privados, para privados. Colocar dinheiro público no privado. Basicamente, aqui tem um caso emblemático do Fomentar RS, onde foi entregue o cheque à vista a General Motors, na ordem de 253 milhões de reais, que a valores de hoje, corrigido pelo indexador inicial da dívida, o GPDI, impactaria em dar para uma empresa 1.322 bilhões de reais a valor de hoje.
Né? Isso foi feito na data de 15 de 3 de 1997. Então a gente não tem, às vezes, dimensão do valor, é um cheque à vista entregue hoje com correção pelo GPDI, que daria, se o Estado do Rio Grande do Sul, como se o Estado do Rio Grande do Sul tivesse uma folha inteira, incluindo o Judiciário, incluindo o Tribunal de Contas, incluindo a Assembleia Legislativa, e entregasse para o ente privado. Uma folha inteira do Estado do Rio Grande do Sul foi entregue na ocasião para o ente privado. Então, a partir de uma parte desse financiamento da venda da CE. Uma parcela da CE era para refinanciamento, o Estado retira, cria o Fomentar, né, dá dinheiro para o Fomentar e transfere isso para a General Motors. Bom, o Dutra, ele já vai lutar com o governo Olívio Dutra, ele vai buscar um outro, ele vai buscar de novo um Estado como executor das políticas, que de alguma forma tinha sido, naquele período, o governo Dutra tinha sido transferido, uma ruptura dos processos de privatização e também de concessões, né, portando as manutenções das estatais. E se lá no governo Brito havia a renegociação da dívida, quem começa, de fato, a pagar impactos maiores dos seus governos, o impacto da dívida, quem começa a receber é o governo do Dutra lá no inclusive há uma expectativa de alguma resistência, mas que não era possível diante dos repasses federais e dos mecanismos colocados, né, na própria legislação que impedia esse tipo de alteração, senão pelo próprio bloqueio das suas contas. Era uma coisa bem... E o incentivo que eu acho muito interessante, também estava lá, o Fundubem, mas ele modifica um pouco o seu caráter e se torna um pouco mais... Eles tentam fazer com o Fundubem se tornar mais... de alguma forma, agregar valor para empresas menores. Né? Porque o Fundubem também, da mesma forma que o Fomentar, o FDI, que é o Programa de Desenvolvimento Social, que beneficiava forte, ele acabou se concentrando nas grandes empresas do Rio Grande do Sul, ou seja, incentivo para os grandes. Né? Então, foi algo, isso é nítido, isso é dado. Um detalhe importante para falar da bipolarização. Lá na tese eu também trabalho com essa ideia da bipolarização, colocando não apenas os votos, como eu vou botando os votos por região, é possível identificar essas variações de regiões, não apenas por voto majoritário, mas também voto proporcional. Faz toda uma revisão dos votos proporcionais de região, legenda por legenda, mas aqui basicamente o seguinte, Pedro, o cenário de 1994 não era um cenário polarizado, eleitoralmente. No primeiro turno de 1994, o governador, o que então eleito governador Antônio Brito, que foi necessário para o segundo turno, ele obteve quase 49,5% dos votos. Né? Portanto, ele quase ganhou no primeiro turno. E o Olívio Dutra teve mais ou menos em torno de 36%. Portanto, havia uma margem de votos de outros candidatos aqui, Celso Bernardi, Sereno Chese, né, e outros com menor impacto, que tinham condições de fazer algum grau de enfrentamento e possibilidade que ainda existia, não existia essa natureza dessa polarização. Quando nós falamos já na eleição subsequente, porque no segundo turno foi praticamente empatado, foi a diferença de 4% dos votos válidos no segundo turno, mas em 98, a eleição foi empatada no primeiro e no segundo turno. Houve a pequena margem de vitória do Olívio Dutra naquela ocasião. Portanto, nesse período houve, pelas políticas, um processo daquela ideia da bipolarização que ficou clara, que não era apenas no discurso, era na ação, nos atos e nas políticas. Bom, aqui um pouco da ideia do processo da escolha dos agentes. Aqui eu vou me dedicar um pouco, porque aqui está o elemento nuclear da tese. Qual é que eu digo? Bom, a capacidade de nós escolhermos ela é limitada. A gente sempre tem uma perspectiva limitada. A gente sempre busca a ideia de um grau de simplificação nas nossas escolhas. Isso funciona tanto no nosso dia a dia, um pouquinho daquela ideia da teoria racional, da escolha, e um pouco da incerteza, que eu vou trabalhar aí com dois teóricos, um estadunidense e um inglês, né, que é Marshall Olsen, né, também são famosos também na área da administração, da economia.
A ideia de que, bom, se eu vou procurar simplificações para decidir, eu vou procurar os exemplos de onde eu posso buscar essas coisas. A gente busca muito isso, a gente chama isso de isomorfismo adicional, ou seja, e naquela época, lembrem, nós vivíamos o auge do New Public Domination no Brasil, quer dizer, a ideia de que um novo Estado, uma visão do privado, né? Então tem que ser uma coisa muito forte, mas que hoje, depois olhando lá para o passado, aquele agente que naquela época tinha o poder de decisão, tinha o poder da caneta mesmo, porque foi isso que nós, de alguma forma, buscamos na matéria, buscar quem tinha o poder da caneta, o poder da decisão, e que definia de fato, que ao longo do tempo não aconteceu de fato. Mais uma vez, eu acho que a gente deve, os economistas, devem retomar esses estudos para olhar os impactos daquele momento e os resultados nos dias de hoje. Acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho nisso. E a decisão de busca de simplificações. E veja, o que é esse isomorfismo? Né? Então, são dois autores, finalmente, que falam normalmente que trouxeram esse termo, esse isomorfismo, né? Essa ideia da cópia, né? Do Paulo e do DiMaggio, dos Estados Unidos. E essa ideia, que aqui essa tese ela segue uma perspectiva institucionalista. Ela tem o isomorfismo coercitivo, né? Tu tem que mudar para outras organizações do grupo define que tu deve fazer essas alterações, ou tu deve se adaptar àquele modelo bastante comum. Bom, nós vamos pegar as organizações empresariais, as associações empresariais, as associações de poder, e eles vão dizer, olha, o Estado tem que ser modulado dessa forma. Então tu recebe um certo grau de coerção na tua forma de decidir. De alguma forma, todas elas foram combinadas nesse período. A segunda é o isomorfismo com o processo mimético. Eu vou copiar. Tem lá, eu copio. Naquela época era muito claro, vamos copiar o projeto do Estado da Margaret Thatcher. E isso era aberto, era discutido, e todos diziam, olha, Margaret Thatcher, o exemplo da Nova Zelândia, o exemplo... E inclusive por esse meio, por esse isomorfismo, não foram feitas as adaptações necessárias ao nosso contexto, à nossa realidade. Depois, o isomorfismo pressões normativas, né? Pela autoridade técnica, e não apenas pela autoridade técnica, também pela determinação legal. Se os outros dois isomorfismos funcionam dentro da mesma arena da política, isso também vai impactar na própria reorganização da lei. A lei de responsabilidade fiscal é uma resposta a essa readaptação que começa lá nos anos 80, passa pelo governo Collor, se estende pelo governo Fernando Henrique e se traduz na lei de responsabilidade fiscal, que de alguma forma, 20 anos depois, a gente pode olhar a lei de responsabilidade fiscal 20 anos, né, 19 anos depois, a gente vai ver que a lei de responsabilidade fiscal subtrai os próprios objetivos originais da Constituição, porque os objetivos originais da Constituição estavam com o seguinte: nós tínhamos que conseguir os recursos necessários para atender o déficit social e econômico que nós temos na nossa sociedade para poder redistribuir. E o que diz a lei de responsabilidade fiscal quando olha para o Estado? Você tem que garantir o seu superávit, você tem que garantir a responsabilidade daquele que te... nós temos que garantir o empréstimo daquele dinheiro, a remuneração daquele que paga, daquele que tem presta, entre aspas, né? As modulagens disso são um pouco mais complexas, né? E claro, quando a gente vem aqui para o futuro, a gente vai olhar a reflexão. O PDV, por exemplo, foi muito criticado, mas também os resultados de outras políticas, né? Então, o Busato fez uma brincadeira comigo hoje: olha, se fosse hoje, eu traria uma empresa de bicicleta para o Rio Grande do Sul, em vez de fabricar carro, eu traria uma empresa fabricante de bicicleta. E parece engraçado, gente, nós não temos fabricantes de quadros de bicicleta no Brasil, eles são feitos na Indonésia. Nossas bicicletas que a gente tem aqui têm pouco valor agregado no Brasil, poderiam ter um valor, poderia ter todo um processo de produção de cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. Parece brincadeira, né? É engraçado isso, né? Mas a dinâmica econômica do desenvolvimento e da forma como a cultura hoje tem sido alterada com muita rapidez, né? Os aspectos culturais têm sido alterados com rapidez, pode ter... A dívida estruturada, a gente sabe sobre ajuste. Bom, mas vamos ver quanto é que é a dívida. Isso aqui essa é a organização da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Assim ela foi repactuada em maio de 1990. Em maio? Eu botei maio? Eu acho que é março. Refinanciada em maio de 98. Aqui é o seguinte: a dívida, março. Né?
A dívida imobiliária, agora estou em dúvida, acho que deve estar certo aqui. A dívida imobiliária consolidada era de 8,7 bilhões de reais. Os valores da época. O saldo dos contratos com a Caixa Econômica Federal, PDV, 666 milhões, tá? Bom, somando os dois, retira-se daqui os subsídios que a União deu. Uma forma também de dizer assim, olha, nós vamos já dar um desconto imediato na dívida e lançamos essa dívida com esse desconto imediato. Até porque, como depois vai ser explicado, o crescimento da dívida naquele período de 4 anos foi, então eles deram um pequeno desconto. Com mais outros descontos que aconteceram aqui, a CGTE e um aumento de capital, né, uma troca da Eletrobras, quer dizer, tira a participação de lá e entrega essa participação então, houve um abatimento de praticamente 2,3 bilhões na negociação. Sobrou para renegociar 43 bilhões. Bom, mas o problema é que tinha o programa de retirada do Estado do setor financeiro. Portanto, era o projeto, que era a ideia de sanear os bancos. E o caso do Rio Grande do Sul foi o caso do Banco do Sul, onde praticamente esse desconto, o que foi trocado daqui, um pouquinho mais, foi incrementado depois na renegociação. Então, portanto, nós partimos de uma dívida de 9 bilhões e meio de reais, isso lá no período de março. Eu fiz um exercício aqui, que eu posso dizer. Usei o indexador inicial da dívida. E se nós não tivéssemos pagado essa dívida, quanto ela estaria hoje? Se nós tivéssemos pago nada, e corrigíssemos esse valor, quanto ela estaria hoje? Essa dívida seria de 47 bilhões mais ou menos, ou pelo fator corretor do IGPDI. Se eu tivesse feito pelo IPCA, talvez esse valor fosse menor. E hoje, quando nós vemos lá, nós estamos renegociando a dívida em 38, 39, o saldo da dívida é 63. Eu estou falando, se a gente tivesse corrigido aquele valor, nós teríamos, e estamos renegociando ela depois de ter pagado quase 37. Bom, e o que é a antessala? O que é essa antessala? É interessante. Aqui eu posso permitir falar um pouco da percepção de quem conversava com seu interlocutor e o interlocutor que decidiu a questão da dívida fundamentalmente. Bom, ele faz toda uma explicação inicial da dívida, das dificuldades existentes, das trocas de papel, do fato do governo federal ter assumido aquela dívida lá no início do governo, depois tu tem um fôlego para produzir aquela renegociação, que impactou naquele crescimento do valor, como vocês viram ali, e isso tudo ele explica detalhadamente todo esse processo, de forma, é bem divertido, as pessoas, não, é possível ver no vídeo falando isso de uma forma até um pouco divertida, e ele, quando ele começa a falar do processo de negociação da dívida, ele traz isso como elemento de orgulho para ele. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, nós tínhamos que resolver a situação. Então nós montamos um longo processo de renegociação, onde as maiores dívidas que tinham no Brasil eram o Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Isso representava 75% de todo o endividamento dos entes federados não fora a União. Então, 75% de todo esse endividamento era com ele. E ele diz assim: olha, e então o secretário da Fazenda, o Malan, chama esses entes federados para que se faça a composição da dívida
e se faça a repactuação dele. E para ele isso foi algo que ele trazia com bastante orgulho, o fato de ele ter sido, juntamente com o secretário da Fazenda de Minas Gerais, juntamente com Pedro Parente, que foi quem foi designado para fazer essa repactuação, ele trouxe isso como um elemento bastante orgulho dele, de todo o processo. E diz que eles tinham, eles fizeram aqueles ajustes, no sentido de dizer, olha, a dívida agora vai ser de 6%, vai ser um 6% ao ano, provavelmente hoje nós não falaríamos de um juro dessa ordem. Agora é bom lembrar o seguinte, né? O PROES era financiamento da Caixa Econômica Federal, quer dizer, tinha um financiamento sempre da Caixa, que era um agente financeiro para o Estado. Então tinham aspectos sempre relacionados ao juro, mas ela não contemplava na repactuação a possibilidade de repactuar as condições daquele longo processo de repactuação de 30 anos, 360 meses. Ele não permitia esse grau de repactuação. A economia mudou, a realidade mudou, as taxas de juros foram alteradas e essas coisas foram sendo colocadas com limitador, porque era 11% limitador do pagamento e que chegou a 13% por causa do PROES, né? Ele era um extra limite do pagamento, podia ser até 11% da receita, porque aí não é receita corrente líquida. Receita líquida real. Receita líquida real, né? RLR. Então, é muito interessante essa passagem dele aqui, foi bastante instrutiva. E até depois, se quiserem, até posso, uma determinada, não vou fazer isso agora, mas se quiserem, eu posso ler a transcrição do que ele falou, muito interessante. E se puderem assistir o vídeo, é mais interessante ainda. Você vê ele falando. E aí ele fala daquilo de uma forma, ele pega assim, traz um elemento de orgulho para ele com relação àquilo, porque foi um momento importante, onde talvez aquilo que a gente tem, né? A gente vai encontrar aquele economista que a gente imaginava, um cara importante, o cara que obteve sucesso, ele explica o sucesso desses agentes, esse sucesso econômico desses seus colegas, né? E até depois, se quiser, até posso, uma determinada, não vou fazer isso agora, mas se quiser, eu posso ler a transcrição do que ele falou, muito interessante. E se puderem assistir o vídeo, é mais interessante ainda. Você vê ele falando. Ele fala daquilo de uma forma, ele pega assim, traz um elemento de orgulho para ele com relação àquilo, porque foi um momento importante, onde talvez aquilo que a gente tem, né? A gente vai encontrar aquele economista que a gente imaginava, um cara importante, o cara que obteve sucesso, ele explica o sucesso desses agentes, esse sucesso econômico desses seus colegas, né? E as razões que eles justificaram em pontos que eles faziam, se tornando até algum grau de intimidade. E bom, e aqui como eu havia prometido, mas aqui porque aqui novamente eu retomo, né, mas algo que eu acho lamentável, que pelos dados, nós temos 2 anos e meio sem cálculo do nosso PIB, né, do Rio Grande do Sul, e sem a produção desse tipo de material aqui para nós, que é indispensável para a gente pensar e ter isso da realidade. Isso aqui é a Fundação de Economia e Estatística, mas eu podia falar da geobotânica, podia falar da ciência e tecnologia, e da incapacidade do governador conseguir justificar, mas por que realmente o senhor acabou com essas fundações? Qual o motivo? Qual a justificativa? O que o senhor ganhou em economia? Economia nenhuma. Né? E ainda por cima uma fragilidade do Estado em áreas estratégicas. Inclusive da possibilidade da construção de políticas, independente da ordem de orientação política existente, da possibilidade de ter esse processo refletivo aqui aplicado, desenvolvido. Eu trouxe esse livro aqui, né, que é coordenado pelo Flávio Fligas, onde é muito interessante, você faz toda uma retomada dos anos 90. Estava lá na minha prateleira e disse, que legal. Voltei e aproveitei, tinha palestra, com a justificativa da palestra, para reler um pouco daquele momento do Rio Grande do Sul. Onde algumas coisas me ajudaram numa reflexão sobre aquilo que havia produzido lá até o ano de 2015. E aqui 2 coisas que são muito importantes. A suspensão do pagamento da dívida em agosto de 2017. Nós não pagamos a dívida desde agosto de 2017, nós interrompemos o processo de pagamento da dívida. Portanto, desde lá, tem o Estado do Rio Grande do Sul que tem feito
ter feito uma renegociação no sentido, na verdade não renegociou, né? Ele fez a renegociação, mas essa nunca foi aprovada. Né? E uma coisa importante aqui, em julho de 2015, eu não escrevi aqui, primeira data em que começa a ser atrasado o salário, o funcionalismo público, começa a ter o parcelamento de salários. Então, em julho de 2015. E nessa ocasião, o conselheiro titular Xavier era o responsável pelas contas do governador. E nós fazemos, no Tribunal de Contas, nós fazemos um acompanhamento dessas contas. Esse acompanhamento é quase diário, nós fazemos acompanhamento com as remessas de dados, a análise que vai fazendo. E quando nós fomos notificados desse atraso em julho de 2015, a gente intimou o governador, o secretário da Fazenda, intimou o governador, na época, o Giovanni Phelps. Sim, mas nós estamos olhando aqui no nosso sistema, tem uma disponibilidade de recursos aqui. Onde que está essa disponibilidade de recursos? Nós acreditamos que seja possível pagar. Na verdade, houve uma escolha na época do governador, que diz, olha, a partir de agora, nós vamos priorizar outras rubricas em detrimento dessa. Claro, existem mínimos e existem as ponderações necessárias, as dificuldades inerentes do processo, mas em julho de 2015 houve uma decisão política de começar o atraso. E isso, de alguma forma, impactou, inclusive, nesse momento mais positivo da economia do Rio Grande do Sul, que vinha do movimento mais ou menos em 2014, ainda com resultados razoáveis, mas que a partir daquele tempo entrou num processo de depressão difícil de resolver. Então hoje eu acho que é mais ou menos que a gente tem isso, tem um sentimento de baixa confiança, porque se você não paga nem seus servidores, você tem dificuldade de honrar seus compromissos mais importantes, que é também um compromisso executivo. Bom, isso também vai impactar na realidade, na condução e nas condições econômicas. Eu peguei esse dia do taxista, com isso faço as conclusões. Peguei esse dia do taxista e eu voltava de uma viagem, eu feito a trabalho, eu voltava assim, pô, mas que engraçado, eu sempre tenho dificuldade de pegar táxi aqui, fazia mais ou menos uns 5 meses que eu não viajava, não saía de estado, assim, eu disse, mas senhor, o senhor não sabe que não tem mais nada, ninguém vem mais aqui para o estado do Rio Grande do Sul, não tem mais negócio nenhum. E uma das coisas, talvez, que vale a pena que a gente refletir, que talvez o próprio governador Sartori devesse refletir, é que uma das coisas que mais trazia fluxo de pessoas para cá não era dinheiro, não era Marco Polo, não era assim, era o Polo Naval de Logística. Polo Naval. E aqui eu posso afirmar em números que o Polo Naval do Rio Grande tirou 300 milhões de receita do Estado do Rio Grande do Sul. 300 milhões. Com receitas agregadas, talvez a gente chegasse a quase 800 milhões. Né? 800 milhões. Então, a gente tem essa preocupação quando a gente deixa de ter investimento, e eu não me lembro nenhum movimento efetivo do governador do Estado, na ocasião, que fizesse qualquer movimento político ligado para a Petrobras e dizer, meus amigos, isso aqui não dá. Né? Aqui tem emprego, aqui tem tecnologia sendo desenvolvida, uma nova indústria, um novo campo econômico, uma nova recondução do capital, uma nova organização do capital, e você tira tudo daqui, como é que a gente faz para resolver o caso concreto? Então, é um pouco isso. Depois eu acho que a gente pode abrir o debate. Né? Espero ter ficado muito tempo. Né? Muito obrigado. Olha, eu não